Saudações Hellbangers e Hellgears! Inicia-se agora pelo canal Na Lâmina da Foice, mais uma nova edição do Papo Banger. Sejam todos muito bem-vindos a mais um conteúdo aqui da grade. Conteúdo esse que tem o intuito de levar a todos vocês papos bacanas com pessoas que têm aí um trabalho, seja na música, na arte e também no meio underground. Sejam todos bem-vindos, conto aí com a sua contribuição através do like. E se você puder nos ajudar ainda mais, fiquem aí disponível para estar fazendo o Pix através da descrição. E ajuda também você a divulgar através das redes sociais, compartilhando esse conteúdo. Todos nós sabemos que a década de 80 foi muito importante, tanto para a cultura cinematográfica, literária, principalmente musical. E quando abordamos aí a música extrema, todos lembramos do saudoso heavy metal que iniciou nessa década e persiste até os dias de hoje. Só que uma outra grande década que foi muito importante para o heavy metal foi a década dos anos 90. Foi justamente nos anos 90 que foi criado, o que conhecemos hoje em dia como black metal. Aqui no Brasil tivemos bandas como no início ali dos anos 80, como o Sarcófago, que é até hoje uma grande referência no mundo. E nos anos ali, no início dos anos 90, tivemos aí o Mystifier. Mas exatamente em 1994 surgia no cenário aí necro underground o Occultan, que vinha aí com uma nova proposta temática. Bom, estou aqui com o Cult Imperium, vocal, ele que é membro fundador da Horda. Salve, Cult Imperium. Salve. Lady of Blood, guitarra, que está aí à frente também há quase 3 décadas, 27 anos. 26 para 27 anos. Seja bem-vinda, também é uma honra ter você aqui. Uma honra estar aqui. E o novo guitarrista, o Abonok, que também faz parte do Canvas, Seja bem-vindo, brother. Vamos iniciar falando da temática, que é através da Kimbanda, que muitas bandas ali na década de 90 passaram, a ter a visão para o cenário mais europeu e deixando as nossas raízes brasileiras do black metal, E no ano de 94 surge o Occultan com uma proposta temática totalmente fora da curva para aqueles padrões, que era a temática da Kimbanda. Eu quero iniciar com o Cult Imperium. O que veio primeiro na sua vida? Espiritualidade por conta da Kimbanda ou black metal? Bom, primeiramente eu gostaria de agradecer você aí pelo trabalho aí que você vem fazendo aí, pelo cenário aí e tal, o apoio você vem dando aí, a gente Obrigado, sabe sobre as dificuldades que é ter um canal e tal, e você tá batalhando aí. E é uma honra a gente poder estar sendo entrevistado aqui por você. Também gostaria de agradecer o pessoal da Necrópole Hall, que está cedendo espaço pra gente aqui. Exatamente, um salve aí pro Luiz e toda a organização do Necrópole aqui. Bom, é o seguinte, ambas as coisas ali, pra mim, foram quase que juntas, Em 1992, mais pro final de 92, eu participei de uma banda chamada Luciféria, aqui do ABC, E foi nessa época que eu comecei a me envolver com Kimbanda. Naquela época era difícil pra caramba, a gente não tinha informação, não é que nem era hoje, que a gente qualquer coisa vai lá no Google. Vixe, era um negócio muito fechado. Demorou um pouco até eu me iniciar em Kimbanda, achar um local sério, que até então, sabe como é que é as coisas. Se tratando não somente de Kimbanda, mas qualquer coisa que envolve espiritualidade, você sabe como é que é, Cheio de charlatão, o pessoal só quer saber de dinheiro, Mas assim, eu já ouvia black metal, e aí depois, uns 2 anos, mais ou menos foi em 94, quando eu fundei o Occultan, que aí eu comecei a me envolver mesmo, saber realmente que era Kimbanda, e vi assim, que aquilo tinha a ver comigo. Então veio primeiro a espiritualidade. Primeiro o black metal, Mas a espiritualidade, assim, o envolvimento mesmo veio depois. Eu conhecia a Kimbanda, eu ia atrás, mas eu ainda não era envolvido, eu não conhecia 100%. Então, você não conhece algo 100%, não tem como você ser envolvido. Aí eu passei a me envolver, foi logo quando eu fundei o Occultan. E as pessoas que faziam parte, da Kimbanda, que cada um tem a sua vida pessoal. Sim. Como que você abordava que você era músico de uma banda de black metal que ia passar a abordar essa temática na banda? Você teve alguma imposição dessas pessoas que já estavam ligadas aqui em banda? Bom, vamos lá. Primeiro que assim,
O cara, pra ele ser da Kimbanda, ele não precisa ter envolvimento com heavy metal, black metal, com o que seja. E assim, as pessoas aonde eu frequentava, elas não eram envolvidas com heavy metal e tal, né? A pessoa era mais de idade, ouvia todo tipo de música, óbvio que não música cristã, mas enfim. E assim, não teve nenhuma objeção por parte deles de eu envolver Kimbanda com black metal. Eu ia te perguntar sobre a diferença também, né? Não tava nem na pauta aqui. Surgiu a curiosidade, existe uma diferença da Kimbanda brasileira para a africana? A Kimbanda, ela surgiu aqui no Brasil. A Kimbanda é um culto brasileiro, afro-brasileiro, melhor dizendo. E assim, não tinha Kimbanda na África. A Kimbanda, ela surgiu aqui. Hoje em dia se pratica Kimbanda em todo lugar do mundo. Ela tem influência africana? Tem, como ela tem indígena, 50-50. Só que aí, com o passar dos anos, a Kimbanda, ela começou a ter a influência do Ocidente. E hoje em dia a Kimbanda é um culto que, assim, ela surgiu aqui no Brasil. Mas não dá pra você também chegar e falar é 100% hoje brasileira, não. Como eu te falei, ela abrange várias culturas, a indígena, a africana, a europeia. Tem muitas entidades que são da Europa, tipo, você pega Eixo Marabó, Eixo Morcego, são franceses. Então ela começou aqui no Brasil. Começou aqui. E aí assim, começou sendo um culto com influência africana e indígena. E aí depois entrou essa influência europeia e tal. Aí entrou entidades que faz parte da Goetia também. Bacana o Coach Imperial ter falado isso, porque infelizmente no Brasil tudo de bacana que é construído aqui e cresce lá fora, o pessoal começa a reconhecer como se fosse de lá. E eu já acompanhei algumas pessoas da Kimbanda, de black metal, falar que a Kimbanda africana é a mais radical, é a melhor. Então você falando isso aí, talvez a pessoa que está assistindo isso procure uma clareza e saiba, né, que foi aqui no Brasil que foi criada. Bom, vamos falar sobre o início do Ocultan. Eu me lembro muito bem quando o Ocultan apareceu na cena e dividiu, a opinião, porque, como eu falei no início, as bandas de black metal aqui não queriam mais fazer o black metal raiz daqui, pegar as influências das bandas daqui. A maioria estava visando a europeia, principalmente a Grécia, trazendo outra temática, como a temática nórdica. Nada contra, cada um tem a sua temática, mas foi isso realmente que aconteceu. E o que chamou a atenção no Ocultan foi essa temática ligada à Kimbanda. Eu queria saber de vocês, se vocês sofreram algum tipo de preconceito, porque tudo que acaba virando uma moda, vamos dizer, um nicho, para quem está chegando na cena, meio que cauteriza que aquilo é o certo e o que você está trazendo novo não é. Sim. Eu queria que vocês falassem, e até também a participação da Lady of Blood sobre isso. Eu acredito que assim, tudo que surge de novo, inédito, tem aquele choque inicial, tem aquela galera que se interessa, passa a se interessar, e tem aquele preconceito. Sim, no começo a gente teve bastante preconceito. E teve uma grande resistência da nossa parte, porque é uma coisa que está na nossa essência, acho que vai além da música. A música é um mecanismo para a gente representar aquilo que a gente sente, E a gente escutava muita piada, muita chacota, era uma coisa muito diferente, as pessoas não tinham muito contato com isso. No geral, a galera tinha muito contato com o satanismo europeu, até mais abrangente. Então, assim, foi um período de muito preconceito. Esse período passou quando essas ideias, essa temática começou a atingir esse lado internacional, Europa, bandas europeias, aí tudo mudou, aí todo o cenário mudou. E qual que foi a posição de vocês? Chegou a ter algum atrito nessa época? Por exemplo, vamos mudar porque o pessoal tá achando ruim, e vocês foram pra cima mesmo? É a nossa essência, Jamais a gente ia mudar a nossa ideia, a nossa essência por opiniões assim, contrárias à nossa. Bacana você falado isso aí, desculpa estar te cortando, porque hoje, as pessoas que têm banda de black metal, elas colocam muito paradigma para não sofrer o cancelamento,
E vocês lá atrás já tinham essa percepção que se abaixasse a cabeça, talvez lá atrás não existiria até hoje o Ocultan. Você ia falar? Então, é assim, parte desse preconceito existiu porque, como você falou, as pessoas, tipo assim, dentro do black metal, ok, como ela falou também, aquela visão europeia. Virou uma regra, né? E também o pessoal era, as ideias também ocultistas, tipo o Crowley, LaVey. E aí vem as bandas da Noruega, bem naquela época ali, cultura nórdica. Beleza, cultura nórdica, eu respeito, pô, legal e tal. E aí que tá, o que aconteceu em relação a Kimbanda? As pessoas não conheciam, as pessoas elas tipo, achavam que a Kimbanda era Umbanda. E existe uma grande diferença entre Kimbanda e Umbanda, sabe? Macumba. E aí eles usavam Macumba na verdade é uma gíria, né? É macumba, é pai de santo, isso não tem a ver com black metal. Eles não conheciam a real essência do culto da Kimbanda. Não sabia que era um culto obscuro, um culto de caminho da mão esquerda. Porque, assim, eu até entendo, naquela época o cara ele não tinha fontes para ele pesquisar e tal. Só que algumas pessoas acabavam pegando pesado demais, fazendo piadinha, sarrinho. Aí foi onde começou a ter conflito, a gente começou a entrar em conflito com esse pessoal. E assim, eu sou uma pessoa que eu nunca deixei barato. Aí vem aquelas histórias, tal, que você já sabe, pancadaria, armas, coisas e tal. E assim, eu jamais pensei, eu vou deixar isso de lado, porque a Kimbanda não tem uma aceitação. Pra falar o português, eu quero que se foda a palavra dos outros. Eu tava certo e continuo estando certo. Perguntar agora pra Lady of Blood, né? A maioria dos fãs do Ocultan conhece a Lady of Blood no Ocultan, né? Sim. Mas você, antes do Ocultan, você já tocava algum instrumento? Teve alguma banda ou não? E se você tinha vontade ali de um dia ter uma banda ou participar de uma banda ou formar como o Ocultan? Antes do Ocultan, teve algumas tentativas, né? Eu já tocava, arranhava instrumento, não tocava assim. Mas eu era bem jovem também, pouco experiente, e houve algumas tentativas, tentei com algumas pessoas que não levou a sério, não passou de uma tentativa de ensaio, não chegou nem a criar nome, nada. E aí eu conheci o pessoal do Ocultan, a vontade de ter a banda, sempre existiu, ter uma banda, né? Eu tinha algumas composições, algumas gravações que eu fazia no aparelho de som em casa, você liga na entrada do microfone e grava em casa a guitarra. Tinha umas brincadeiras assim, né? Isso eu tinha uns, 16 anos. E aí quando eu conheci o pessoal, tinha alguma galera do mesmo grupo ali, que andava com o pessoal do Ocultan, que queria também montar banda. E a gente entrou na coisa, vamos montar uma banda? Teve a ideia. Eu vou tocar guitarra, você toca bateria, você faz o vocal. E não chegou a sair nem ensaio, também não saiu nome, saiu a ideia inicial. Só que isso não vingou, não teve uma dedicação de todas as partes, né? E aí eu recebi o convite. Sim. Pra tocar no Ocultan. E aí, é lógico que eu aceitei, assim, na hora. Ele me passou as guitarras, né? Porque ele tocava guitarra. Que ano que foi isso? 97. 97. Final de 97. Final de 97. Ele me passou os sons, tirei uma semana. Eram as músicas do Béricos Profanos. Eles estavam gravando. Eu não participei da gravação desse CD porque eu tava tirando ainda as músicas, né? No momento que eu tava ensaiando em casa, eles estavam gravando o álbum. E aí foi o primeiro ensaio com eles, estava bem nervosa, mas consegui tocar tudo certinho, as pessoas ali que tocavam se admirou, né? Mais uma mina, né? Novinha e tal. Pô, a mina conseguiu tocar, né? Certo, legal. E foi a primeira vez que eu senti, né, a energia de você tocar numa banda, porque houve tentativas anteriores de juntar uma galera aleatória, monta uma bateria ali e não sai nada. Você tentar um ensaio, tem essas composições e não sai nada. E aí você sente pela primeira vez a energia do que é tocar numa banda. Foi uma coisa muito foda. E eu tava de 17 para 18 anos, foi no final de 97. Você já conhecia o Ocultan, chegou a tocar com eles algumas vezes, que você tá entrando pra banda agora, né? Mas eu queria saber de você, qual a sua opinião sobre a Horda, né? E qual álbum que você ouviu, assim, que até hoje, assim, que você tem como seu preferido do Ocultan? Vamos lá, são várias perguntas em uma, né? Eu acho que, em termos de som, né, dá pra gente separar o Ocultan talvez em dois momentos, né? Aquela época, assim, Lembranças do Mal, Lords of Evil, The Coffin, né? Tem toda uma sonoridade daquela época, né? Que é só carniça paulada, né? E você tem esse Ocultan mais trabalhado, né?
com uma evolução musical maior assim de hoje, né? Eu diria que daquela época, talvez o Lords of Evil, embora ele seja bem curto, né? Eu gosto muito da mixagem, da masterização dele. Eu acho que eu que gosto dessa parte, né, de edição de áudio também, às vezes eu me prendo no álbum mais pela mix e master, às vezes até do que pelas músicas em si, né? Então Lords of Evil eu acho muito legal. E dessa segunda fase, né, digamos assim, eu acho que o Quintessence, se não me engano, 2018, né? Excelente trabalho aí. Eu acho que sim. Eu acho que, vou dizer que deu uma cara nova, né, que o Nexion antes já tinha trazido, né, um pouco assim, essa ideia mais melodiosa, talvez, né, mas o Quintessence eu acho que bateu um martelo em cima disso aí e mostrou a evolução da banda, né. Acho que você perguntou sobre a entrada, né? Como se deu a entrada, né? Porque provavelmente você já tinha tocado com eles, eu acho. Sim. Foi assim, né? Acredito que lá tava na pandemia ainda, um pouquinho depois da pandemia, né? 2021, mais ou menos, entrou o Gabriel, o Morbos, né? Baterista, no Ocultan, pra fazer aquele show do DVD. Sim. Né? Gravado aqui no Necrópole Hall, né? E nessa época eu já tava voltando com a minha outra banda, com o Gabriel, né? O Canvas, a gente ficou em hiato um tempo, eu tava voltando. E aí eles fizeram esse show aqui, deu tudo certo. Tocava outro baixista com o Ocultan na época, né? Ele acabou saindo da banda. E, se eu não me engano, o Gabriel fez a recomendação pro Marcelo e pra Diana de me chamar pra fazer o baixo, né? Eles estavam com um show marcado lá do Floresta das Almas, se eu não me engano. Acho que 2022, né? 2022. Floresta das Almas, Outubro... lá em Campos de Jordão. A edição de Campos de Jordão, né? E aí, o Gabriel ainda no Ocultan fazendo a bateria, ele deu o toque pra eles, a gente fez um ensaio, deu tudo certo, foi bem redondo. Eu já conhecia a banda, já admirava o som do Ocultan, não tinha ainda um contato próximo, pessoal, de conversar com eles, né? A gente tinha se visto algumas vezes aí nos eventos, né, da vida, assim, Sim. Mas só pra cumprimentar por cima, assim, né? Não tinha uma amizade, né? Mas o ensaio deu certo, a gente fez a apresentação lá e daí veio, na verdade, até uma amizade para além da banda, né? Então a gente tá toda semana aí tomando cachaça junto agora. Então acho que era meio inevitável aí, né? Enquanto a amizade perdura, você continuar tocando juntos também, fazendo um som, né? Verdade. Queen of Shadow!
retorno com mais um bloco do Papo Banger. Vamos falar sobre nova formação, né? Hoje não está presente o baixista, que é o Saiterman, né? Que é o Murilo, né? Que também toca no Unconquerable. E o, se eu não me engano, é Bloody Thirsty, que é o batera que toca no Upside. Como que se deu a entrada desses membros aí? Bom, a gente já conheceu o pessoal, tal, que eles tocavam em outras bandas, a gente se trombava, bebia umas cachaça e tal. E assim, aí o primeiro foi no caso, o Leonardo, que é o baterista. Eu vinha conversando com ele, que eu tenho a minha outra banda, o Agios Luciferi. Eu gostaria que ele tivesse feito a bateria, mas infelizmente naquela época pra ele não dava, tal, tava meio tumultuado. Quando a gente fechou esse show aqui na Necrópole, era pro ano passado, eu sei que era pra dezembro, não me lembro a data de cabeça. E aí a gente reuniu os músicos e tal, e a gente tinha um baterista, e a gente fez uns ensaios, acabou não dando certo. Na sequência eu fui conversar com o Leonardo, aí ele aceitou tal. Eu conversei com o Murilo também, ele aceitou na boa, já começou a tirar os sons, e aí a gente começou a ensaiar e o negócio começou a rolar. Estamos preparados aí pra fazer show agora. A gente conseguiu uma formação assim, bem consolidada, com bons músicos. Ele tirou muito rápido as músicas, tivemos todo o contratempo com o baterista que não deu certo. E entrou o Leonardo em um mês, ele estava tocando todo o setlist. O Murilo passou tudo de última hora, ele em um mês tirou tudo. Então assim, tá bem alinhado, uma formação bem... Espero que ela dure muitos anos, enquanto a banda durar. Para concluir, né, sobre a nova fase do Ocultan, até esse álbum aqui era somente o Cult Imperial. E vocês pretendem continuar dessa forma o trabalho, ou com a chegada de membros novos pode surgir espaço também para eles fazer as composições? A questão de ter feito esse álbum, só eu e ele, foi por questão de dificuldade em conseguir mesmo ter uma formação, conseguir músicos, né? Então decidimos vamos fazer nós dois, nós conseguimos fazer. E a partir do momento que você tem músicos ao seu lado bons e alinhado com a sua proposta, que quer seguir um trabalho sério com você, a gente pretende nos próximos álbuns que eles participem também, não sejam só músicos ao vivo, mas músicos que façam parte da banda. Quem tá lançando é a Hammer of Domination? Isso. Trabalho? Com distribuição da Black Metal Store. Você tem ideia quantas cópias saíram, né? Porque hoje em dia, no mínimo, acho que é 300, né? Não tem... Bem, Parece que foram feitas 500 cópias e teve uma edição limitada, que é numa caixinha, um box que vem acompanhado de uma camiseta. E esse medalhão aqui, 100 cópias dessa Porra, caixa. bacana, hein? Provavelmente ainda deve ter aí no site da Black Metal Store, né? sim, A caixinha esgotou. a caixinha já Só o era. CD. Só o CD. É o que vai mais rápido hoje em dia, né? Hoje em dia, eu acho até bacana que o Brasil, os selos brasileiros vêm trazendo esses artefatos. E quando você vai lá pra Europa, é um CDzinho só, acrílico, e já era, né, cara? Bom, agora eu gostaria de falar sobre o Ocultan ao vivo, né? Eu já tive a oportunidade de ver algumas apresentações e de um tempo pra cá eu tenho notado que vocês têm trago uns adereços de palco, né? Eu queria saber o tempo que é montado para isso, são muitos adereços, né? Espero que não esteja faltando com desrespeito, né? Que eu não sei do que se trata, mas vocês fazem algum ritual para colocar isso no palco? E aí em qualquer oportunidade que vocês têm, ou tem o show pontual que vocês levam vamos dizer assim, esse algo a mais no palco? Todo o altar, né? Isso, altar. Teve a ocasião que foi a filmagem do nosso DVD aqui na Necrópole, né? Então a gente quis fazer algo especial e a gente colocou tudo aquilo que representa a parte abstrata, ideológica da banda, né? Que é a Kimbanda, o caminho de mão esquerda. E é uma representação.
Nem todos os shows é possível levar tudo, né? Depende muito de logística. A logística se torna meio complicada quando você vai tocar fora de São Paulo. Bem no caso que teve um show na sequência desse aqui, teve em Campos do Jordão. Já não teve como levar nada. Então, depende muito da ocasião, né? E da logística, envolve muitas coisas. E é algo que vem se perdendo, né? Sim. Não no meio do black metal, mas do metal, né? Porque sempre o metal teve um backdrop, né? Algum artefato ali que fazia aquele show ser único, né? E muitas bandas, no caso de vocês, é justificável, né? Além dos instrumentos levar mais coisas, né? Mas é uma experiência a mais. Bom, eu separei aqui alguns momentos de shows que vocês tiveram. Deixa eu ver se eu acho aqui. O primeiro show do Occultana, que foi o seu primeiro show. Foi o meu primeiro show. Quais as lembranças que Todos, vocês têm? na verdade, né? foi o primeiro show mesmo. Foi o primeiro show do Occultana. Foi aonde? Araçatuba? 99 em Araçatuba. Como que foi subir no palco? Vocês, né? Então, e naquela época, quase nenhum produtor dava vez pra gente, devido a esses lances que a gente conversou sobre preconceito, coisa e tal. Que pra você ver, a gente tinha uma banda aqui que é do ABC, colado a São Paulo. Tinha vários shows por aqui e ninguém cedia espaço pra gente. Aí apareceu um cara lá de Araçatuba, conversou com a gente e tal. Aí a gente falou, vamos, fechamos, fomos lá. A gente chegou a levar algumas estátuas, levamos crânios, ossos, enfim. Fizemos um ritualzinho lá também. E enfim, o show rolou, cara. Tipo, de boa. Mas foi assim, um negócio que deu aquele gelo na barriga. Primeira vez que assim eu subi no palco. Eu já tive outras bandas, que é o Lucifere, como eu te falei, em 92, mas não chegou, deixou nada. Foi um lance assim que foi bem marcante, cara. Teve suas controvérsias no fim também. Era até um público pequeno, né? Mas entrou pessoas erradas. A gente queimou na ocasião a gente queimou um Cristo enorme, né? Na frente do palco. Não era normal fazer isso, né? Não era normal. E isso deu uma briga feia no final, de madrugada, depois que a galera já tinha ido embora. Então é um show que envolveu a primeira vez da banda subir no palco. E teve toda a controvérsia depois, que ficou uma briga meio famosa aí, né? A galera comenta até hoje do que aconteceu lá. É uma briga que é bom a gente nem entrar em detalhe aqui. Só quem esteve lá vai saber, né? Você já sabe que hoje passado. em dia, que esse mimimi, aí o negócio complica, né? Temos até uma pergunta referente, né? Esse tipo de cancelamento. Sim. Voltando a falar, já que é um programa especial, né? Que vocês completaram o ano passado 3 décadas, são 30 anos dentro do black metal, sem se render a rótulos e a modismos passageiros. E vamos aí vasculhar também um pouquinho também desses shows que é importante. Teve um de 2001 com o Mysteries, né? Mysteries também, para quem conhece, se meteu em muitas polêmicas. Se não tem polêmica, não é black metal, né? Mas como que foi esse show? Acho que foi Funk Bastard. Funk Bastard em Curitiba. Tem até na internet algumas imagens aí. Como que foi essa apresentação do Occultana? Foi bem diferente do de Araçatuba, assim. Foi uma coisa mais profissional. Foi o segundo show. O segundo show foi na Nova Viagem. Corner também? Não, foi a Main Corner não. O Great Vast Forest, o Luciferiano, cara, o Mysteries, o Pacto. Nossa, isso aí. E foi um evento profissional, uma casa muito foda. Você chegar a tocar num lugar assim, um evento de black metal, uma puta galera, coisa que hoje em dia é mais difícil, né? O público tá menor hoje em dia, tava muito lotada a casa. Foi uma energia muito foda, assim. Falando sobre ainda o local, a casa onde foi esse show. Nossa, era uma casa assim que, cara, era pra aquela época, a gente fazia show, os shows era tudo underground, era uma casa muito estruturada. Em Curitiba eu não me lembro o nome da casa, mas era assim, equivalente a um Credit Car Hall, um Santana Hall aqui em São Paulo. Era um negócio top, e assim, os caras foram, organizaram o evento, deu tudo certo, como ela falou, foi uma galera lá, cara, saiu gente do Brasil inteiro, cara. E esse show, cara, foi outro show que marcou também, assim, cara. Umas 600, 700 pessoas, eu acredito. Uma pena que só teve apenas uma edição, mas esse show era um show que, poxa, valeria a pena ter dado uma continuidade. Sim.
quando a gente retorna ao passado, a gente vê que hoje, talvez por ter várias casas, várias pessoas envolvidas, o pessoal não valoriza, né? Mas antigamente a gente saía aqui de São Paulo para assistir vários shows no interior de São Paulo, que não tinha aqui, né? Lotava. Você ia pra Jundiaí, Sim. a gente teve um evento em Jundiaí, tinha 500 pessoas. A galera encarando trenzão, 2 horas de trenzão. Nossa, cara, a diferença, né? Piracicaba, já em um evento lá também. Eram poucos shows, né? Eram poucos. Mas o pessoal A galera apoiava. teve peso. Que nem tinha um show ali no interior e o pessoal da capital Fazia e o excursão. pessoal das cidades vizinhas. E parece que assim, hoje em dia tem um show aqui no ABC. O cara que é aqui de São Paulo, que é o quê? 8, 9 quilômetros, tem trem, tem Uber, enfim. E o cara não vem porque o cara acho que é longe. Aí você pegava às vezes um show, o cara viajava 500 quilômetros. Araçatuba acho que deve dar uns 600, 700 quilômetros. Apesar de a gente não ser, naquela época, pessoas assim bem vistas pelo pessoal do cenário, mas a gente colava nos eventos. Era outra época, né? Era uma época mais perigosa, né? A gente ia e saía fica- de Era casa, mais não real, sabia assim, se né? ia voltar, A gente né? ia e ficava no nosso canto. A gente, de certa forma, a gente apoiava o evento. Eu me recordo que eu mesmo tinha medo de vir pra cá, pro ABC, nessa época, porque eu não sabia se ia voltar. Porque não era por conta do underground black metal, e sim pelas outras vertentes, como skinhead, carecas do subúrbio, que acabava trombando a gente nos trem. Porque o único Sim. jeito de vir pra cá era de trem, Trem. né? Então era uma época perigosa, e hoje é muito mais fácil pular em evento, como o Coach Imperial Sim. falou, hoje tem Uber, cara. Hoje você pode ficar bem louco aí no rolê, você Exato, volta pra casa exato. vivo, mas numa época que, parabéns pela resistência que vocês tiveram, né? Porque foram poucos que conseguiram nessa resistência. Provavelmente, nesses 30 anos, muitas pessoas chegadas de vocês não aguentaram o tranco e desistiram, né? É que quando Sim, você sim. faz o que você realmente gosta, vai ser pra tua vida, né? A única coisa que vai tirar isso é uma doença ou morte. Verdade mesmo. É assim, eu conheci muita gente dentro do cenário e, porra, pessoas que pagavam de ser o radical e o caramba e simplesmente sumiram. E aí depois passa um tempo, quando eu fui, e fulano lá, porra, virou crente, largou o som, casou, tá lá no samba, cara, tipo... E a gente tá aqui, meu, sabe? E, porra, a gente enfrentou dificuldade pra caramba. Principalmente esse lance de preconceito. Hoje em dia, tá fácil. Todo mundo aí é da Quimbanda. Você anda aí, todo mundo com colar de Quimbanda, Adorno de o luxo. caramba, porra, o bagulho virou mó... Só que naquela época, como eu falei, era um preconceito do caramba, velho. Eram os macumbeiros africanos. Voltamos naquela questão, né? Quando um gringo, né, valoriza a cultura da gente, todo mundo aceita, né? Muda. Tudo muda. Foi muito. Foram 2 fases. Muito distintas. Mudou muito. Vamos aproveitar então, falar sobre o John, né, do Dissection, né? E eu queria saber de você, cara, como que foi esse encontro aí com o John do Dissection? O primeiro contato que a gente teve não foi com o John, foi com o pessoal da MLO. E eles tinham a corrente 218 e tal. Eles entraram em contato com a gente, no caso ela, que cuidava na época dos e-mails e tal. E aí eles queriam obter maior informação sobre Quimbanda e tal, eles sabiam que a banda era envolvida com isso. E aí eles comentaram, falaram do John, o John ainda estava preso. E aí ele tá pra sair e tal. Eu não me lembro exatamente o ano exato. Eu sei que foi entre o... ali 2004, 2005. 2005 não, porque 2005 foi o show do Dissection aqui. Foi mais ou 2004. menos um ano e meio antes do show aqui. No meio de 2003, 2004. Sim. E aí a gente teve um contato assim, foi meio até que frio, porque naquela época e-mail e tal, a gente passou as informações. Aí quando o Dissection vem tocar aqui no Brasil, não sei qual foi o rolo, eles cancelaram um show. E eles resolveram ficar hospedados aqui em São Paulo, cara, durante a semana toda. Aí a gente pegou e foi no hotel onde eles estavam hospedados. A gente chegou lá, já se deparou com, mano, uma caralhada de estátua, No hotel. tridente dentro do hotel. Charuto, um monte de coisa. Aí a gente começou a conversar e tal. Assim, não foi através do Ocultan que ele conheceu, ele já conhecia. O John é um cara que é bem inteligente. Inclusive esse tempo que ele estava preso, ele ficava estudando sobre várias culturas tal. Sim. Uma delas era Quimbanda. Aí, tipo assim, a gente começou a conversar e tal. E... No caso, ele se identificou com a proposta, Sim. né? Sim, sim. Aí a gente começou a conversar tal. Na época a gente não manjava
quase nada de inglês, praticamente nada. Aí a gente teve que levar uma pessoa, um intérprete. Ele começou a conversar. Aí, outra coisa, ele começou a expor as ideias dele também sobre corrente 218. San La Morte. San La Morte, que também faz parte da corrente 218. San La Morte é um culto que tem na Argentina, no México, que ele é bem parecido com o culto da Quimbanda. Só que ele é um culto único, é um culto para uma única entidade, diferente da Quimbanda, que é um culto para várias entidades, né? Enfim, aí ele me presenteou, né? Vou mostrar aqui com esse CD, é um EP, né? Foi antes do Rain Chaos. Esse EP aqui ele foi lançado, acho que foi em 2004, né? Logo quando ele saiu da cadeia. Aí ele me deu essa camiseta aqui, que eu acho que eu usei ela 2 vezes, né? Vou mostrar aqui, ó. Aí eu lembro que eu enviei, naquela época a gente tinha acabado de lançar o disco Profanation do Ocultão, eu enviei um pacote pra ele, acho que com 50, 60 CDs pra ele divulgar lá o material. E aí, de repente, cara, a gente recebeu a notícia que ele tinha se suicidado. E aí, 18 meses depois, né? Foi de uma forma ritualística até, Sim. aonde a gente sabe, né? É. O que vocês pensam sobre isso? Fazia parte, talvez, da ideia do que ele seguia fazer esse tipo de coisa mesmo? Sim, cara. Ele assim, era um cara que ele era... Parece que ele era bem convicto das coisas, assim, sabe? Tipo, ele é um cara sério. Eu não vou citar o nome da banda, mas ele falou mal de uma banda, que é uma banda grande, que tá aí até hoje nativa. Inclusive tocou esses tempos aqui em São Paulo. Falou mal pra caramba. Falou, é uma banda que assim, cara, os caras falam sobre satanismo, isso, aquilo, só que é tudo de fachada. Então ele era um cara sério dentro da cena mesmo, sabe? Ele falava sobre o que ele acreditava, sobre as convicções dele. Sim. Não era só apenas pra tipo, porque eu sou do black metal, tem que falar sobre isso aqui e tal, porque não sei o quê. Não, ele falava sobre aquilo que ele acreditava. And I think what's the most important for me is to, at least as far as I can, to choose my own direction. E a questão do suicídio, para ele tinha cumprido a missão dele, né, na Terra. Então ele tinha atingido o objetivo dele e ele escolheu o melhor momento para deixar esse mundo. Bom, agora vamos de som. Lady of Blood anuncia aí o próximo som em comemoração a esses 31 anos agora da Horda Ocultã. É um dos primeiros sons que eu compus, Lembranças do Mal, Crucificação. Vamos de som, daqui a pouquinho retornamos aí falando de ideologia na cena. Lembranças do mal, a crucificação.
De retorno com mais um bloco do Papo Banger aqui no canal Na Lâmina da Foice. Antes o Coach Imperial tinha citado aí, né, o encontro com o John do Dissection. E eu vou aproveitar que o que ele falou aqui do John, né, que falou sobre uma banda que não seguia o que acreditava. Infelizmente, né, é o que está acontecendo hoje em dia na cena, que são esses tal cancelamento na música, no cinema, na arte, na cultura. Eu acredito que boa parte desses cancelamentos são pessoas que não fazem nada pela cena, não acreditam na cena, tem algo contra aquele produtor, aquela banda, e acabam aí atrapalhando a cena em geral. Eu tava falando aqui, né, no intervalo com a Diana, que muito que acontece hoje em dia é por conta do radicalismo que acabou, né, cara? Entrou muitas pessoas dentro da cena que não devia estar, mas eu deixo aí pra vocês opinar. Como que vocês estão vendo aí esse tipo de cancelamento? Qual o posicionamento de vocês? Na minha opinião, o pessoal tá combatendo as ideias políticas com política. Acreditar na palavra de político é a mesma coisa que você acreditar na existência de Papai Noel, velho. Sabe? E aí os caras hoje em dia, eu vejo isso, o cara discutindo, brigando um com o outro. O pessoal de dentro do metal, cara, sabe? Ah, porque esse defende político A, outro B. Mano, isso é um bagulho zoado do caramba. E aí vem esse pessoal aí do cancelamento. Eu nem sei, na verdade, também se esse pessoal faz parte do black metal. Provavelmente não. E que nem a covardia que fizeram com o Tulula, da Mutilante. Pô, o Tulula é um cara que ele sempre apoiou, cara, as bandas. Ele foi o cara ali, meu, bem no começo ali, porra, nos anos 90, apoiando. Cara, ele tinha outro selo antes da Mutilation, que se eu não me engano chamava Millennium. É um cara que ele deu vez pra muita banda. Como eu falei anteriormente, que os caras colocam que banda tal é NS, banda tal é fascista, que não só que aí você vai ver esse cara que tá falando isso aí, ele segue comunismo, que é outra merda também, sabe? Tipo, o cara ele vem falar em liberdade, só que ele segue isso aí. É um regime que só basta a gente adentrar na história que a gente vai ver, cara. É um regime que ele tirou o direito de ir e vir das pessoas, cara. Tipo assim, imagina você estar num país, o cara chegar e meter um muro no meio. Você tem sua família, como é que você vai ver sua família, seus amigos? E aí? Eu não vejo liberdade, a política, cara, na minha opinião, nada. Não tô apenas falando de comunismo, tô falando de tudo. O que eu tô querendo dizer é que é tudo farinha do mesmo saco, é tudo a mesma bosta. E aí o cara critica essa parte aqui, só que ele é a favor dessa. Não vejo sentido nisso, cara. Ô Lady of Blood, você concorda também que essas pessoas que querem cancelar, seja essa ou aquela banda, são pessoas, como ele falou, que provavelmente não é do meio extremo, porque quem é do meio extremo sabe como funciona. E qual a sua opinião, né? Você que é mulher, que provavelmente deve ter passado várias barreiras para estar no cenário, né, black metal, e hoje a gente vê várias mulheres, né? Coisa que a gente não via passado. Sim. Qual o seu posicionamento sobre esses cancelamentos, né? Então, você pega, põe na balança essa galera que é a galera do cancelamento. Esses certas coisas que solta, vou queimar esse cara, escolhe uma banda, um cara ali pra queimar. O que essa pessoa já fez pela cena? Ela já organizou um show, ela já fez um lançamento, ela já editou um zine, qualquer coisa do tipo, você não vê nenhum tipo de atitude dessa. A gente teve o que aconteceu aquele evento grande, que foi cancelado, o MED, as bandas ficaram jogadas. Você viu alguma galera do cancelamento estender a mão, ajudar alguém? Ninguém, se não fosse o Luiz. O Luiz, a Necrópole, estendeu a mão, correu lá, ajudou. Várias pessoas fizeram uma corrente, ajudou as bandas, cara, deu apoio. Teve eventos que aconteceram. E essa galera canceladora, cadê esse pessoal? Eles fazem muito barulho. E enquanto a galera não reagir, eles vão continuar montando nas costas, cancelando shows, cancelando banda. A gente vai chegar no momento de viver uma censura dentro do black metal. Determinadas ideias políticas, vamos cancelar. Daqui a pouco vai ser o extremismo porque prega o anticristianismo. É um extremismo também, você pregar o anticristianismo. Então vai chegar num ponto que vai começar a atingir black metal e... Eu concordo contigo, né? Se a gente começar a fazer vista grossa para esse tipo de coisa, sim, vai crescer isso no meio. Provavelmente, quando você entrou na cena black metal, já tinha outras mulheres na produção, em bandas, só que eram poucas porque muitas davam um passo para trás. Você, com a banda, deu um passo para frente, outras foram se influenciando e hoje a gente tem
a Uma mulher infinidade. em tudo que é área, né? Então, eu vejo assim, da mesma forma que a Diana e as mulheres que estão na cena hoje em dia passaram por cima de muitas coisas, eu acho que é a hora de todo mundo se unir do metal extremo ao heavy, às outras vertentes e não dar bola pra isso, né? Passar por cima, porque ninguém paga nossas contas, né? Perguntar pro Bruno. Bruno, qual a sua visão e posicionamento sobre esses cancelamentos aí, cara? É um assunto bem extenso, né? Acho que dá pra gente passar um dia, né, conversando disso aí, porque envolve muitas outras coisas, né? Sendo curto e grosso, né, eu acho que as pessoas têm até uma aversão a falar de política justamente porque vai dar briga, né? Vai dar treta, e o Brasil está muito polarizado, né? Só que eu acho que assim, o pessoal que faz o cancelamento, na cabeça do cidadão médio brasileiro, parece que a esquerda conseguiu vender uma visão de que você ser uma pessoa de centro, normal, tranquila, é você fazer o cancelamento. Não, quem faz cancelamento é militante extremista de esquerda. Só que houve esse processo de normalizar esse tipo de comportamento, né? O que obviamente não é normal e nem correto, né? Então eu acho que pro pessoal, às vezes mais inocente, em cima do muro, né? Que postura que tem que tomar, tem que parar pra pensar um pouco no que está acontecendo. E a grande verdade, né? É que o ser humano é um bicho social, quer tomar a tapinha nas costas dos amigos e ficar bonito no palco social, né? O Ocidente está como está porque as pessoas estão fazendo isso, né? A destruição dos valores, da cultura, né? Das próprias liberdades, né? Melhor eu me calar, senão eu vou me envolver em problemas. Mas eu gostei de algo que você falou aí, né? Que é o respeito, né? Acima de tudo, né? Provavelmente essa pessoa que quer ser boazinha, ela não levanta para uma mulher grávida no transporte público, ela não ajuda um deficiente visual a atravessar uma rua, ela quer passar a imagem que ela não é homofóbica, ela não é preconceituosa, e no dia a dia dela a gente sabe que não é assim, né? Exatamente. Sim, né? O respeito vem dessa ideia de tradição, de valores, de cultura, né? A nova esquerda no Ocidente, ela é contra a tradição, os valores, a cultura, ela é pró a própria propaganda dela e a versão do que é correto dela. E é só isso, né? É uma ditadura travestida, né? O que é o maior bicho papão hoje que as pessoas não enxergam? Não é o nazismo, não é o comunismo, não é o fascismo, nada, é o próprio Estado. Quem que oprime hoje? É o próprio Estado. E aí o Estado ele tem um viés ali, ele manipula, a galera abraça aquilo, que é exatamente o que ele estava falando, né? Se torna algo até não, né? Totalmente hipócrita. Né? Vamos especificar agora, aquele fã de black metal que quer boicotar evento, boicotar aquele cara que ele não acredita ser real. Ele, por exemplo, quando ele descobre que o patrão dele pensa de uma forma diferente, ele não pede as contas, né? Ele continua lá, mas o colega não pode pensar diferente, mas ele é obrigado. Sim, e quem mais grita sobre democracia é justamente essa galera. Eles gritam muito sobre a democracia, mas a partir do momento que a ideia foge da ideia dele, ele não respeita. A democracia é só para o esquerdista. Pro lado dele, já não é democracia. A democracia é só que você não respeita uma ideia diferente da tua, já não é mais. Eles vêm com a ideia deles, essa é a verdade e não tem conversa. Não existe verdade absoluta, cada um acreditando naquilo que convém a você, que faz bem, só isso. Você de casa aí, né, aproveita, deixa aí nos comentários aí a sua opinião. Você quer falar? Quando eu comecei a curtir som, não tinha esse negócio de black metal, death metal, era headbanger, eu ouvia tudo. E assim, o metal, ele era meio que anarquista, que ele era contra tudo, contra todos. Não há espaço dentro do metal para política, não há. Nenhum, nem de direita e nem de esquerda. Eu penso assim, sabe? Só que se o cara quer ter a ideia dele pessoal, beleza, ele faça isso aí. Ele tem esse direito. Só que ele não tem o direito dele vir impor essa ideia dele pra mim. Aí entra onde eles estavam falando. Onde está essa tal de democracia? Não tem democracia. O cara não me respeita e eu tenho que respeitar ele. Por que isso? Então, aí o cara ele é contra Mussolini, contra o Hitler. Ele é a favor do Stalin. Basta você estudar um pouquinho que você vai ver, cara, o que era a corrente soviética. Era uma cortina de ferro, mano. E tipo, não só a soviética. Você vai lá na Coreia do Norte. Enfim, as pessoas são oprimidas. É um regime que ele vem e impõe. Eles impõem aquele regime. É a pessoa obrigada a seguir aquilo. Ela não tem o direito dela se impor contra aquilo. Aí entra o lado que
o que eu tô querendo dizer, você é contra isso aqui, só que você abraça isso aqui. Parecido. Na parte totalitária é a mesma bosta, é igual, né? Só pra concluir isso, sabe o que mais dói mais você ouvir hoje? É o cara que não tem conhecimento nenhum dizer que o caminho de mão esquerda é igual a esquerda política. Isso dói a alma você ouvir, assim, o cara confundir uma coisa com a outra. É difícil. E tem pessoas que afirmam isso. Já para resumir, socialismo ele não tem a ver com satanismo, muito menos com o caminho da mão esquerda. O caminho da mão esquerda ele é destrutivo, ele é contra o socialismo. Já sabem, né? Estudem, pesquisem aí, antes de ficar aí acreditando em tudo que se falam aí. Do álbum Lords of Evil, teu reino de sangue.
De retorno com mais um bloco, penúltimo agora do Papo Banger. Perguntar aqui pro Coach Impero, que durante esses 31 anos, né, você já tocou de tudo na banda. Guitarra, baixo, batera, hoje está aí no vocal. Por que, cara, isso ocorreu? Foi por conta da falta de músico? Porque não envolve só música, né? Tem aí a temática do black metal, né? Vamos dizer assim, nos corações negros aí como um modo de vida. Mas vou deixar você falar o motivo. Sim, uma das coisas é o que você falou também, mas assim, na época era difícil a gente conseguir integrantes que queria tocar com a gente. A gente tinha mais uns 3, 4 amigos ali, não tocavam nada, enfim. Comecei ali como baixo vocal, aí a gente lançou a segunda demo, né, a Regnum Ad Exus. Passou uns 6, 7 meses, o Cerberus saiu da banda. Foi eu e o Lord Falso, mano, vou tentar tocar guitarra aí. E aí comecei a treinar guitarra e vocal. Aí, quando a gente tava já gravando o Bélicos, a banda ficou com 2 guitarras durante um tempo, né? Eu e ela. E no caso, o Dom Júnior como baixista, né? Que eu esqueci de falar do Dom Júnior, né? Quando o Cerberus saiu, eu assumi a guitarra e vocal e aí entrou o Dom Júnior no baixo. Aí a gente ficou com essa formação, aí o Lord Falso saiu da banda. E aí, cara, baterista hoje em dia é difícil, antigamente era pior ainda. Aí a gente conheceu o Malice Maleficarum, que era amigo nosso, andava com a gente, você toca bateria? Ah, vamos lá. Aí tentou, a gente viu que não era a praia dele. Aí fiquei pensando, falei, vou tentar começar a tocar bateria. E aí o Malice assumiu o vocal. Eu deixei a guitarra e o vocal e ele assumiu. E aí a gente começou a ensaiar. E assim, cara, eu vou falar pra você, eu nunca fui um bom baterista. Quando a gente lançou o Lembrança, eu não tava preparado ainda, cara. Mas enfim, o álbum saiu e é um álbum clássico. Supremo! Você tem um projeto que é o Agios, né, Lucifer? Sim. Você toca bateria e faz vocal? Então, no Agios, o que rolou foi o seguinte. Quem era o baterista foi também o ex-baterista do Ocultan, o Diego. Aí ele saiu do Ocultan e ele saiu do Agios. Aí ficou eu e o Washington. Eu era só vocal no Agios. Aí eu falei, bom, pra não parar a banda, eu vou gravar a bateria. Aí eu fui e gravei a bateria. A banda tá parada, mas quando a gente voltar com a banda, eu não vou ser o baterista, vou ser só o vocalista. Já que você tocou no nome dos ex-integrantes, perguntar aqui pra Lady of Blood, vocês mantêm contato? Foram várias formações, né? E existem muitas lendas aí de bastidores. Eu queria que você aproveitasse e falasse, né? Se vocês têm contato ainda. A gente teve muita passagem pela banda. Se eu for chutar alto, umas 10 pessoas. Não sei o número exato na cabeça, mas teve aquelas passagens de saídas amistosas, que não teve contato. Teve aquelas pessoas que se desligou da cena black metal. Houve algum tipo de som, mas não participa mais da cena em si. Teve algumas pessoas que saiu meio tretado, mas depois se acertou, treta boba. Tem pessoas que eu me arrependo de ter tocado. Então assim, né, tem de tudo. Mas a maioria das pessoas a gente não tem muito contato hoje pelo fato delas não estar tão ativas na cena. Entendi. Que não comparece muito em show, não dá muito rolê, tem mais uma vida, construir uma família. Então, consequentemente, a pessoa se afasta, a gente é mais ligado à cena, não tem muito contato. Mas briga mesmo teve poucas, né? Tem todo aquele zum, fofoca que, nossa, os caras são extremo, briga com todo mundo, né? Não é bem Tem assim. história até que vocês andavam armados. Aí a gente não pode... Mas, enfim, a maioria das pessoas que passam por nós, assim, se quiser ter contato, de boa, não existe treta, nada assim demais. Até porque é normal, né? Quando eu já tive banda, quando a gente sai da banda, sempre fica aquela questão, né? Que vai se resolvendo, Sim, né? tudo depende da causa, da Isso. saída da banda. Quando é uma causa por culpa da pessoa, às vezes envolve um relacionamento pessoal da pessoa, e esse relacionamento pessoal já aconteceu, começa a interferir na banda, né? Diretamente. Então, tem coisas que começam a se tornar inaceitável, e aí vai para um lado mais ruim. E é isso. Lembranças do mal, a crucificação.
agora eu quero tocar num assunto também que envolve essa parte de produção de eventos. Boa. E assim, cara, a gente não tá encontrando essa facilidade aqui no Brasil. Eu entendo as dificuldades e tal, underground também é difícil no Brasil, mas o cara acha que você tem que pegar, você tem que ir viajar, sair da... vem aqui tocar na Bahia. Pagar do seu bolso. Mas e aí? A banda vai tocar na Bahia, mas e aí? A gente precisa de passagem, a gente precisa, de ajuda de custo, a gente precisa comer, a gente precisa beber, a gente precisa dormir, enfim. E, cara, o pessoal, eles levam isso de uma forma muito amadora. E aí, quando você fala, não rola, tem uns que retrunca. Quer dizer que você é poser, que você pensa em dinheiro, coisa e tal. E as coisas não é assim, cara. Mercenário. Existe um mínimo pra você levar uma banda e tal. Eu não tenho nada contra, que teve um produtor que falou pra mim assim, mas tal banda, não vou citar o nome da banda, mas tal banda veio tocar daqui, os caras pagou a ida e eu paguei a volta. E por que vocês não aceitam? Não, a gente não aceita, cara. O cara não gostou. Aí se você já vai pra parte de produtor maior, que produz eventos maiores, aí eles colocam banda brasileira no evento, como se estivesse fazendo um favor. Vocês vão tocar com a banda gringa tal. Não tem que te pagar nada, eu tô fazendo um favor pra você. Já teve produtor que falou pra mim, assim, vocês querem tocar com tal banda? A gente toca, nossas condições estão aqui. Aí o cara virar pra mim, mas vocês têm que entender que é uma oportunidade pra vocês. Que oportunidade? Aí o cara fala assim, porque eu não tenho como eu pagar vocês. Eu já tô pagando pra mim trazer a banda lá da Europa pra cá. Vou citar valor mesmo. Eu conversei com esse cara, eu falei, tem como você pagar pro Ocultando R$2.000? Não, você é louco pagar R$2.000 pouco tanto, não sei o que, que eu já tô trazendo a banda gringa, tô pagando 45 mil, aí o cara me solta isso aí, pra deixar a gente desse tamanzinho assim, perto do gringo. E aí a galera pergunta pra mim, aí o pessoal, mas vocês nunca tocam, você tá... Todo dia eu abro minha caixa de e-mail ou o Instagram, tem produtor chamando pra tocar. Só que aí é dentro dessas condições que eu... Uma observação. Tem que muitas pessoas falam, isso aí só toca na Necrópole. A Necrópole é uma casa que valoriza, né? Que oferece as condições que você precisa. Então por quê? Respeita a minha banda, entendeu? Importante a Lady of Blood ter tocado nesse assunto, porque de uns anos pra cá, né? São poucas pessoas, a gente sabe. Por ter pessoas que são músicos, que são da cena mais extrema, elas entendem, né, o que o músico do metal extremo precisa. Sim. E buscam aí, a gente tá aqui numa casa underground, que o produtor tá investindo sempre na casa, né? Muito show nacional, internacional, principalmente é mais nacional que rola. E é uma casa que dá valor para as bandas, assim, sabe? Porque as bandas já acabam procurando isso, sim. né? E tá muito normatizado essa questão dos produtores. Você paga a ida, paga a volta. Você se vira pro hotel, tá muito normatizado. Parece que é o natural agora, né? Sim. É o normal, né? A banda tá buscando uma oportunidade de divulgação. Então ela acaba se sujeitando. E é isso que, assim, sem desmerecer ninguém, mas as bandas têm que começar a dar valor pra elas mesmas. Começar a falar, não, isso eu não aceito. Começa porque todo mundo tem seu valor. A banda grava um CD, uma demo, o que for, é um trabalho que ela está se dedicando, então ela tem que se valorizar. Não tem que aceitar o que o produtor impor para ela. Isso mesmo, você que tem sua banda aí, valorize. E você que está começando, também procure aí, né? Cobrar dos produtores ao menos aí, né? Um combustível, a bebida que vocês bebem, porque ninguém vai ficar gastando do bolso. Quem quer ganhar né, dinheiro, cara? Quem vai fazer metal extremo, black metal, quer ganhar dinheiro com isso. Vamos de som? Do álbum Trevas, Ceifador. Vamos pro som, daqui a pouquinho retornamos aí com o último bloco aqui no Papo Banger. Ceifador.
retorno com o último bloco do conteúdo Papo Banger. Agora eu vou perguntar aqui pro Monok, que além, né, do Canvas, se você não conhece o Canvas, conheça. Se você tem algum outro projeto. Sim, com o ex-baterista que saiu do Canvas, né, o Gabriel, a gente fez o Unfathomable. No dia que está sendo feita essa entrevista, né, tem o show do Arcgoat aqui em São Paulo, né? Curioso aí a pergunta logo caindo hoje, né? O Unfathomable, ele é, de certa forma, aí um filho, né, dessa escola de som Raw. Então, se você gosta aí de Arcgoat e similares, recomendo dar uma escutada também. A puta de uma bagaceira. E sobre o Canvas? Canvas, como foi anunciado, né, ano passado, o Gabriel ele escolheu sair da banda, né, o Morbus. Eu já, na verdade, estava trabalhando num terceiro álbum, com baterias dele ainda, que ele fez. E eu estou no processo agora de terminar a gravação de voz. Né? Então, a princípio, né, a minha ideia é lançar esse material como projeto solo. Se eu conseguir um batera bacana, né, que assuma e fazer o show, consiga, né, que agora ficou um pouco difícil achar um cara que leve as mesmas baterias que o Gabriel levava, a gente faz uma apresentação ao vivo, né? Em breve aí vai sair notícias desse terceiro álbum aí. Então vamos ficar aí na expectativa. Bom, vamos finalizar a entrevista, mas antes, tanto é ruim para um pai como uma mãe escolher, né, os seus melhores filhos, né, quem tem muitos filhos. Mas se você fosse apresentar, você, a Lady of Blood e o Occultan para alguém, quais os 3 álbuns que você indicaria? Todos os álbuns do Occultan são importantes, desde o primeiro até o último. O primeiro seria o Nexion Chaos. Ele mescla a fase atual da banda com a fase antiga. O segundo seria o The Coffin. Foi um álbum, assim, eu acho que ele marcou pra caramba, assim, na carreira da banda. Som bem ríspido, apesar da bateria ser rápida, é melancólico, assim, os riffs. Tipo aquele clima fúnebre. Então o The Coffin seria o segundo. Terceiro, eu indicaria esse disco aqui, Trevas. Mesma sequência ali do Nexion Chaos. Ele tem o lado novo da banda e o lado antigo. E a minha música preferida desse disco é a Tears of Fire. Perguntar para a Lady of Blood aqui, Isso é muito tanto difícil. como guitarrista que você identifica aquele álbum, olha, esse aqui eu toquei pra caramba, Cara. a timbragem ficou bacana, a produção bacana, como também que fez parte da sua vida como importante. Complicado, porque de todos os álbuns, o único que eu não participei, que eu não compus, assim, foi o Bellicus Profanos, que é o primeiro, o debut álbum. E eu compus tudo, né? Então cada álbum tem sua história, sua fase. Um dos primeiros que eu citaria é o The Coffin, justamente pela atmosfera fúnebre que ele carrega. Ele é obscuro, ele é totalmente fúnebre, é uma proposta que sai um pouco. A banda era bem focada somente no tema de Kimbanda. E aí nesse álbum continuou tendo essa temática, porém a gente entrou numa temática fúnebre. Vamos falar do segundo. Cara, o primeiro álbum que eu gravei na vida foi o Lembranças do Mal. E aí entra ao mesmo tempo o Profanation, que também é um divisor de águas. Aí fica difícil escolher entre os dois, né? Qual foi o álbum que a temática foi 100% sobre Kimbanda? Os primeiros, né? O Bellicus e o Lembranças. Lembranças do Mal. O The Coffin, ligado também é a Kimbanda. As Kimbanda entidades tem da linha do cemitério, da linha das almas, elas são Fúnebres. entidades fúnebres, que faz parte daquela linha do cemitério. E a gente fala muito sobre esse lance de caixão lá. Tanto que o álbum chama The Coffin, a Catacumba, tem Exu 7 Catacumba, Exu 7 Crânios. Então, voltando aos álbuns, né? Por exemplo, Lembranças do Mal é mal tocado, é mal gravado, mas foi o primeiro álbum que eu gravei na banda, né? Foi a primeira experiência de estúdio. E as composições ali são foda pra caralho. Tem até coisa que a gravação é tão ruim, que é tão embolada que você nem entende as passagens direito, é bagaceira. Mas marcou muito, e é um álbum que hoje em dia, até hoje as pessoas falam muito, né? Então acho que ele marcou muito. E putz, os últimos álbuns também, mais especial Trevas, porque eu fiquei um longo período sem compor, acho que uns 5 anos, não sei, fiquei meio travada, não sei. E aí eu compus esse álbum em menos de um ano. E foi uma fase que eu voltei a compor, né? Que eu tava muito tempo sem compor, não tava conseguindo compor, e foi. E aí ele saiu assim, de repente.
Quem conhece a discografia completa do Occultan sabe que a banda foi evoluindo e provavelmente isso também o que influenciou foi a nova geração do black metal, que acaba influenciando a gente que não para de escutar black metal. A Lady of Blood tem um projeto, né? Eu sei e o pessoal sabe que você sempre foi fã de death metal também, né? Mas eu quero saber sobre esse projeto que eu não conhecia e quais as influências que esse projeto tem. Bom, esse projeto é o Chaotic. Eu faço tudo, né? Eu quis fazer uma coisa muito pessoal, sair um pouco do Occultan, fazer uma coisa muito minha. O Occultan é um conjunto, né, de pessoas, são ideias reunidas, e o Chaotic eu quis fazer uma coisa bem individual. E ele surgiu em 2012, essa ideia, e começou a fluir. As músicas, as composições são bem diferentes do Occultan. É black metal? É um black metal, tem algumas pegadas death metal. Influências, é complicado falar sobre influências, porque a gente tem aquelas bandas, que é as nossas bandas pioneiras, que a gente sempre vai gostar, vai estar no nosso coração, mas sempre a gente está conhecendo coisas novas, ouvindo coisas novas. Então esse mês eu estou ouvindo uma coisa, no mês que vem você já está ouvindo outra, e a influência vem de época também, né? E quando que a gente vai ter a possibilidade de ter acesso ao seu projeto? Então, tem os materiais, eu tenho ainda disponível para distribuição o primeiro e o terceiro CD, o segundo está esgotado. Mas tem o Spotify, que estão todos os materiais lá, demo, que é Chaotic, com KH. Então vou deixar na descrição desse vídeo para todos aí ter acesso. Pessoal, gostaria de agradecer pela honra, foi uma grande honra mesmo bater esse papo com vocês aqui. Eu que agradeço o espaço. No Necrópole. Obrigado ao Luiz, né, e à casa por também ter cedido aqui para essa entrevista e as considerações finais. Gostaria de agradecer a você, ao Luiz, o pessoal da Necrópole, e agradecer ao pessoal aí que está assistindo a gente, o pessoal que vem acompanhando a gente aí, Miliana, valeu pela força. Eu gostaria de agradecer em primeiro lugar você por estar cedendo esse espaço no seu canal, para a gente expor nossas ideias. Agradecer a Necrópole por estar abrindo espaço aqui também para a gente gravar essa entrevista, e as pessoas que vêm apoiando a gente, novos apoiadores, antigos apoiadores, todos que estão conosco. Eu diria só, até fazendo um laço com uma das discussões que a gente teve, né, ao longo da entrevista, que é o que o Marcelo colocou agora. Conheçam o trabalho do Occultan e das bandas nacionais, né? Tem muita banda nacional que janta a banda gringa tranquilamente, né? Só que volta na questão do brasileiro tem a síndrome do cachorro chutado, né? Do síndrome de colono, e a gente não valoriza as nossas bandas, né? Tem muita banda aqui muito superior à banda gringa que toca aí há décadas, mundo afora, né? Então é isso, galera. Provavelmente quando sair essa entrevista aí já vai sair com os vídeos do show, né? Mas estão convidados, espero que gostem. Vamos ficando por aqui. Não se esqueça aí de deixar seu like, inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito. E até mais, Hellbangers! King of